Continuidade aos nossos estudos, vamos falar na aula de hoje, em algumas aulas aí pela frente, sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Vamos traçar aí alguns relacionamentos, alguns artigos aí relacionados ao ECA, a Lei 8.069 de 1990. Primeira coisa, quando nós falamos de Estatuto da Criança e Adolescente, é inevitável o senhor não analisar a proteção trazida pelo direito constitucional. Artigo 227, vai aparecer na sua tela, ele trata o seguinte, vamos lá, acompanha comigo. A nossa Constituição Federal fala, é dever da família, da sociedade e também do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o dever à vida, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e, efetivamente, opressão. Repare, o nosso termo, a nossa Constituição Federal, ela traz um dever para diversas pessoas. Não é um dever só da família, é um dever da família, de todos os membros que integram a sociedade e também do Estado, fazer a proteção dessa criança, o adolescente e também o jovem. Nós, no Estatuto de Desarmamento, tratamos a questão da criança e do adolescente. Então, repare, a criança e o adolescente, ela tem efetivamente prioridade na manutenção desses diversos direitos, cujo principal objetivo é evitar que essa criança, esse adolescente, também esse jovem, fique à margem de uma negligência, discriminações de todas as ordens, exploração. Aqui que nós vamos ver no ECA, a exploração mais comum é a exploração do trabalho infantil e a exploração sexual, as diversas formas de violência, a crueldade e também a opressão. Agora, segunda coisa, e isso vai ser inevitável não discutirmos na nossa aula. Salvo engano, o Estatuto da sua prova já saiu, não já? O edital da sua prova? O edital saiu, né? O edital das provas saiu. Então, até aqui, nesse momento, na aula de hoje, nós não temos aprovação da PEC, lá, o projeto de emenda constitucional 171, aquela PEC que está discutindo lá a questão relacionada à redução da minoridade penal. Então nós vamos comentar hoje como está. Não foi aprovada a PEC ainda. Se for aprovado, tem que ser atualizada essa situação, mas na sua prova desencana. Como o edital já saiu, o que está valendo hoje é aquilo que está no texto da Constituição. Acompanhe comigo aí, artigo 228 da Carta Federal, ele fala: são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas de legislação especial. Então, repare, a nossa Constituição Federal, em seu artigo 228, trouxe a inimputabilidade. Dá uma olhadinha aqui. Aquele que é inimputável é aquela pessoa que não comporta e não pode ter efetivamente uma responsabilidade penal. Ou seja, o inimputável é aquela pessoa que não pode responder perante o nosso direito penal. Os imputáveis são as pessoas que podem responder perante o direito penal. Em regra, nós somos pessoas imputáveis, sofremos e temos uma responsabilidade penal. A inimputabilidade é aquela pessoa que não pode ter efetivamente responsabilidade pelo cometimento de crimes, de acordo com o Código Penal. Agora, essa nossa legislação, a Constituição Federal, ela trouxe o artigo 228, que fala o seguinte: é inimputável os menores de 18 anos. Repare, a nossa Carta Federal trouxe um critério tão somente biológico para determinar se a pessoa terá ou não efetiva responsabilidade penal. Então, os menores de 18 anos, hoje, independentemente do seu grau de discernimento, eles serão considerados inimputáveis, ou seja, eles não sofrerão qualquer responsabilidade penal. Ponto. Agora, a nossa doutrina do direito constitucional e também do direito penal se discute muito sobre a efetiva situação do artigo 228 da Constituição. Para alguns, e é a corrente que por enquanto é majoritária, existe dentro do artigo 228 a construção de uma cláusula pétrea.
Ou seja, uma parte da Constituição que não pode ser objeto de emenda constitucional. Então, para essa primeira corrente, o artigo 228 é uma parte, entre aspas, imexível, entre aspas, imutável da nossa Carta Federal. Ou seja, ela não seria efetivamente modificada, não poderia ser mexida dentro da nossa Constituição. Uma outra corrente acredita o seguinte: o artigo 228 ele não é efetivamente uma cláusula pétrea. Por consequência, se ele não é uma cláusula pétrea, o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, não veda efetivamente a possibilidade de manutenção ou até mesmo de alteração desse artigo. Agora, para essa segunda corrente, a nossa PEC lá 171 ela seria efetivamente legítima. Entretanto, o que está se discutindo hoje é o seguinte: o que é efetivamente cláusula pétrea é você trazer para um grupo de pessoas a questão relacionada à inimputabilidade. Você pode, então, dar uma olhadinha. O que seria cláusula pétrea era tão somente a previsão de haver a inimputabilidade, ou seja, um grupo de pessoas que não responderão por crimes, por conta da idade. Agora, para essa corrente que está surgindo, 18 anos não é cláusula pétrea. Você pode reduzir para 16, você pode reduzir para 14, como você pode elevar, por exemplo, para 21. Beleza? Então a discussão que tem que passar pelo Congresso, e estamos acompanhando isso relativamente de perto, é a seguinte: é ou não cláusula pétrea? Pode ou não pode ser modificado? E depois que for aprovado, vamos ver quando se chegar essa discussão ao STF, qual vai ser a postura adotada pelo nosso órgão de cúpula. Então, para alguns, cláusula pétrea, para outros, não cláusula pétrea. Para a sua prova, indiferente, porque cai a previsão da Constituição hoje, sem a alteração da PEC. Então, hoje, para a majoritária, o artigo 228 é cláusula pétrea, mas isso tudo indica que pode sofrer alteração aí ao longo dos anos. Vamos acompanhar a discussão do Congresso Nacional. Perfeito? Agora, quando nós falamos em menores de 18 anos, o famoso de menor, e você falar de menor, escrever de menor, eu te mato, de menor não existe. Se tivesse em aula presencial, tacava apagador na sua testa, o de menor não existe, é o menor. Você vai lembrar o seguinte: a nossa Constituição, copiando ali, dando a margem, e o ECA foi quem efetivamente regulamentou essa situação, fez a seguinte distinção: eu tenho crianças de um lado e tenho adolescentes do outro. Quem é efetivamente criança? É todo ser humano que tem até 12 anos incompletos. Então, se a pessoa tiver 11 anos, 11 meses e 29 dias, ela é criança. Quando fizer 12 anos completos, até o período de 18 anos, ele será considerado adolescente. Então, criança de 0 ano do nascimento ali até 12 anos incompletos. De 12 anos completos até 18, essa pessoa passa a ser adolescente. Então, crianças de um lado, adolescentes do outro. Belezinha isso aqui, senhores? Tudo em paz? Agora, qual uma questão que pode aparecer na sua prova? Dá uma olhadinha. As previsões do ECA, do Estatuto da Criança e Adolescente, pode ser aplicado àquela pessoa que é maior de 18 anos? Então, repare, a pessoa é maior de 18 e pode sofrer as consequências do Estatuto da Criança e do Adolescente? Vamos lá. Professor, será que pode? Será que não pode? Vamos lá, dá uma olhadinha. O nosso artigo 2º, em seu parágrafo único, ele traz a possibilidade de que uma pessoa com até 21 anos de idade tenha e esteja sujeito efetivamente às medidas do ECA. Mas o senhor tem que tomar a máxima cautela com isso aqui na sua prova. Essa pessoa, até 21 anos, pode estar sujeita às previsões do ECA. E aqui é o segredo. Ó. Desde que o ato infracional tenha sido cometido na menoridade. Então, repare, ele pode estar sujeito efetivamente a um ato infracional, pode estar sujeito às medidas do ECA quando tiver maior de 18 até o limite de 21, desde que ele tenha cometido a infração durante a menoridade. Ou seja, o nosso Código Penal, e o ECA também aqui no artigo 104, parágrafo único, ele adota a teoria que nós chamamos teoria da atividade relacionada ao tempo do crime. Então, quando é cometido o crime? Quando o autor comete a infração?
no momento da ação ou também no momento da omissão. Então, quando o autor comete a infração, quando ele pratica a postura ativa ou quando ele pratica a postura negativa, pratica ação ou omissão. Vamos dar um exemplo aqui para ficar bem fácil. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho um adolescente, 17 anos e 1 mês, 17 anos e 11 meses, por exemplo, e ele vai praticar, por exemplo, um homicídio. Ele vai dar alguns tiros na vítima. E a vítima não morre naquela situação. Depois de uns 2, 3 meses, quando a vítima veio a falecer. Então, repare, ele tinha 17 anos e 11 meses no momento em que efetuou, por exemplo, os disparos. Ele era adolescente, ele era menor. A vítima veio a falecer quando ele era maior. A vítima faleceu quando ele tinha 18 anos e 2 meses. Então, repare, quando é considerado o tempo do crime? Teoria da atividade, momento da ação ou da omissão. Quando o adolescente cometeu o crime, ele era menor. Ou seja, quando esse sujeito A praticou a infração, ele tinha 17 anos e 11 meses, então ele era menor. Ele pode sofrer as consequências do ECA? Pode, até o limite de 21 anos. Não caia nessa pegadinha na sua prova que eu mato você. Isso é fácil, isso é tranquilo. Belezinha aqui? Essa é a redação do nosso parágrafo único do artigo 2º. Avançando ainda, o nosso ECA ele traz a previsão dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Bicho, não tem jeito, dá uma olhadinha aqui. A aula de ECA é uma aula pesada, é uma aula muito técnica, não vou mentir para vocês. Quando é legal, eu falo que é legal. Quando é chato mesmo. Mas isso aqui o senhor tem que entender, o senhor tem que passar por esses pontos, pois boa parte das questões das suas provas, ela se volta sobre essa primeira parte que nós estamos tratando. E um segundo bloco de questões se volta aos crimes cometidos contra a criança e adolescente. Por isso nós vamos dividir nossa aula em 2 grandes blocos. Beleza? Agora vamos lá. Quais são os direitos fundamentais da criança e do adolescente? Dá uma olhadinha na sua tela, nós dividimos ele em 4 blocos. Primeiro, direito à vida e direito à saúde. Nós vamos estudar essa previsão. Segundo, direito à liberdade, respeito e dignidade. Terceiro bloco, direito à educação, à cultura, o esporte e também ao lazer. E a última situação, a profissionalização e a proteção no trabalho. Então nós vamos dividir isso aqui em 4 grandes frentes e vamos analisar cada uma delas de forma individualizada. Beleza até aqui, senhores? Tudo tranquilo? Começamos com o primeiro, direito à vida e direito à saúde. Acompanhe comigo o artigo 7º do ECA, ele fala o seguinte: a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmônico em condições dignas de existência. Primeira coisa, está de vermelho sublinhado. A proteção do direito à vida e o direito à saúde do adolescente, dá uma olhadinha, se dá através da efetiva política pública, aquilo que a lei chama de políticas sociais públicas. De forma muito simples, o que vem a ser política pública, senhores? Dá uma olhadinha. Política pública é isso aqui, ó. São ações feitas pela administração pública que se volta à sociedade com o objetivo de proteger, incentivar, fomentar algum direito ou alguma obrigação. Então, quando a administração fizer, por exemplo, dentro do hospital público, o desenvolvimento de um atendimento prioritário a essa criança ou esse adolescente, ele está fazendo uma política pública que preserva a sua saúde. Agora, quando a criança nasce ou ainda durante o seu desenvolvimento, a nossa política pública deve estar presente para garantir o sadio e harmônico desenvolvimento das suas qualidades e das suas condições. Ou seja, a essência desse artigo 7º, ela se volta contra aquele princípio gigantesco dentro da nossa Constituição, o princípio relacionado à dignidade da pessoa humana. Ou seja, esse desenvolvimento sadio e harmônico tratado no artigo 7º, ele colabora para o desenvolvimento das suas condições dignas de existência. Perfeito até aqui? Tranquilinho? Continuando, o nosso artigo 11 do ECA, ele fala o seguinte, vamos lá, acompanha comigo. É assegurado o atendimento integral à saúde da criança e do adolescente,
por intermédio do SUS, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Então vamos lá. Qual é a forma que a administração pública, o Estado brasileiro, escolheu para atendimento e entrega da saúde a essa criança, a essa adolescente? Através do SUS, o Sistema Único de Saúde. Eu sei, o senhor tem uma visão muito estranha do SUS, uma visão uma qualidade bem característica lá do SUS. Entretanto, só ressaltar isso aqui para vocês. O SUS, na prática, aqui no Brasil, você vê, por conta de corrupções, desvio de verbas e diversos problemas estruturais, ele tem diversos entraves que não permitem efetivamente a entrega desse serviço público de qualidade para a população. Mesmo havendo a previsão lá no artigo 37, lá no LIMP, nos princípios básicos, de existir a eficácia. Mas, na teoria, o sistema do SUS, do Sistema Único de Saúde, é muito interessante. Por quê? Independentemente de cor, raça, credo, posição social, não importa a sua classe social, quem você seja, você entrou no SUS, eles vão efetivamente te atender. Então esse acesso universal e igualitário ele é muito importante. Outros países não conseguiram até hoje implementar um sistema da forma efetivamente de acesso universal e igualitário. Você acaba tendo alguns desdobramentos, você acaba tendo, entre aspas, algumas castas, alguns grupos sociais são atendidos e outros não. Esse projeto, essa estrutura do SUS é bem interessante, tá bom? Então isso aí é matéria para discussão em outra aula. Avança aqui. Nosso artigo 15, ele traz para nós a previsão dos direitos à liberdade, o respeito e efetivamente a dignidade dessa criança e desse adolescente. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou te apontar o artigo 15 e o senhor vai ler o artigo 16, 17 e 18 do ECA, pois ele tão somente traz ali previsões relacionadas à leitura de texto de lei. Então, dá uma olhadinha, vai subir na sua tela, artigo 15. Criança e adolescente têm direito à liberdade, a respeito e à dignidade, como pessoa humana em processo de desenvolvimento. Tu vai pegar o seu material e você vai grifar essas palavrinhas. Diversas vezes, o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, ele trata a nossa criança e adolescente como um ser humano em desenvolvimento, um ser humano em evolução para efetivamente atingir a sua maturidade. Então, a criança e adolescente são pessoas humanas em processo de desenvolvimento. São carinhas de joelho quando nascem, vão evoluindo, eles vão desenvolvendo as suas qualidades e suas características. E ele fecha. E como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Então, essa criança e adolescente, pelo fato de ser uma pessoa humana em desenvolvimento, tem o direito a liberdades, a respeito e também às dignidades voltadas para si. Belezinha até aqui, senhores? Vamos avançar aqui. Outra característica, outro direito à nossa criança e adolescente. A criança e o adolescente têm direito à educação. Repare, não é só eles, a educação é importante para o desenvolvimento e para atingir a cidadania dentro do nosso Estado democrático. Acompanha comigo aí o artigo 53 do ECA, ele fala: a criança e adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, dá uma olhadinha, pessoa humana, ser humano em desenvolvimento, o preparo para o exercício da cidadania, a educação vista como fundamental para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Qualificação para o trabalho. Isso é importante. Diversos projetos sociais com o objetivo de fomentar e de formar mão de obra. Formar mão de obra qualificada. Um exemplo aqui que eu dou para vocês aqui são os projetos relacionados ao Senai, ao Senac. Aqueles projetos do aprendiz, o aprendizagem. Não é o jovem aprendiz, aqui é o aprendizado, tá bom? O aprendizado, aquela criança e adolescente que estão dentro de alguma empresa, de alguma indústria, com o objetivo de desenvolver uma arte, um ofício diferenciado. Então, essa qualificação para o trabalho, obtida através da educação, vai colaborar para o pleno desenvolvimento desta criança e deste adolescente. Tranquilinho? Vamos avançar ainda, não para por aí. O artigo 54 da nossa Carta Federal, ele traz um dever ao Estado. Olha a previsão. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental,
obrigatório e gratuito, inclusive para inclusive para os que a ele não tiverem acesso na idade própria. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade aos ensinos médios. Então dá uma olhadinha. O ensino fundamental, ele é básico para todas as pessoas, obrigatórios e gratuitos. Você já deve ter verificado aí no seu município, ou deve conhecer alguém, que já ingressou com mandato de segurança contra os órgãos municipais, contra a Secretaria Municipal de Educação, pleiteando uma vaga. Pois a própria previsão do ECA traz um direito subjetivo a toda criança e adolescente, na idade escolar ali no primeiro momento, ter acesso obrigatório e gratuito por força da rede municipal estadual de educação. Agora, a nossa segunda parte do artigo 54 traz a previsão daquelas pessoas que não tiveram a sua qualificação, o seu ensino fundamental na idade adequada. Ou seja, você vai fazer aquilo que nós chamamos de forma vulgar de supletivo, os diversos supletivos. Então, se ele não teve o ensino no momento oportuno, pode-se optar a ter a questão relacionada ao supletivo. Lá pela faculdade, na universidade, de vez em quando a gente vai fazer feiras de profissões. Pega lá uma determinada escola da região e vamos levar lá qual que é a estrutura. Eu sempre vou acompanhando a universidade para falar um pouquinho do direito. E volta e meia eu pego uma turma de supletivo, uma turma que eles chamam de estágio, me fugiu o nome agora, não vou lembrar, não vou recordar. Mas é uma turma que só tem pessoas que não fizeram a educação no momento oportuno. Algo parecido com esse supletivo que nós chamamos. E é bem interessante, são pessoas com idades mais avançadas, mas com uma vontade de aprender muito grande. É chocante a vontade que eles efetivamente têm para o aprendizado. Tranquilinho? Agora, outra figurinha, outro direito à criança e adolescente. Direito à profissionalização e à proteção do seu trabalho. O artigo 60, o senhor vai fazer um asterisco, aí esse artigo é importante, ele volta e meia aparece em provas. Vamos lá. É proibido qualquer trabalho aos menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Então, o aprendizado ele vem regulado ali pela nossa CLT e por outras legislações esparsas que permite uma criança e também um adolescente a efetivamente fazer o aprendiz. Repare, chama atenção, não é o jovem aprendiz, é o serviço de aprendizagem fornecido pelo Sistema S, lá o SENAI, o SENAC e o SENAT, lá o Serviço Nacional do Comércio, da Indústria e do Transporte. Ou seja, eu vou te dar um exemplo bem simples. As indústrias metalúrgicas precisam de torneiros, ferramenteiros, pessoas que operam as suas máquinas. Pega-se uma criança, um adolescente, leva eles até, por exemplo, o Senai, eles vão aprender a ser torneiros, ferramenteiros, etc. E essa criança é inserida dentro da indústria. Ele vai entrar não como trabalhador normal, mas sim como aprendiz, o serviço de aprendizagem do Sistema S, beleza? Agora, o nosso artigo 67, ele nos traz a seguinte situação. O senhor vai lembrar também desta previsão, porque ela é muito importante, ela volta e me aparece na sua prova. Acompanhe comigo. No total aqui nós vamos estudar 4 incisos. Primeiro delas, o adolescente empregado, repare, o adolescente, não é a criança aqui, o adolescente empregado é vedado trabalho. Primeiro, trabalho noturno. Então, o nosso adolescente não pode realizar trabalho noturno. Professor, por quê? Porque hora de noite é hora para dormir. A criança, o adolescente, é uma pessoa em pleno desenvolvimento. Uma parte do desenvolvimento das nossas qualidades humanas são atingidas através do sono. Então não pode o nosso adolescente trocar a noite pelo dia. Agora, ir para a balada ele pode, né? Trabalhar não pode, para a balada pode. Então dá uma olhadinha, a balada ali é o lazer, não é efetivamente o trabalho. Então, o adolescente não pode trabalhar, por exemplo, ele é segurança da balada. Puta, bicho, já era, o cara não pode. O cara é barman, o cara é DJ, esquece, não pode, por conta da previsão. No máximo, ele vai fazer uma matinê, ali das 5 da tarde até umas 9. Vocês lembram das matinês? Na minha época, a gente está ficando velho, a gente vai percebendo essas situações. Próxima situação. O nosso adolescente não pode exercer um trabalho perigoso, insalubre ou penoso. Então, vamos lá.
Fazendo um comparativo aqui com nossa CLT, o trabalho perigoso, o trabalho insalubre e o trabalho perigoso. Dá uma olhadinha, o adicional de periculosidade e o adicional de insalubridade, existe regulamentação no nosso ordenamento. O adicional de penosidade não existe. Então o adolescente não pode trabalhar em lugar perigoso, insalubre ou penoso. Eu sempre brinco falando o seguinte, ó, qual que é a diferença da periculosidade para a insalubridade? De forma genérica, algo que é perigoso te mata na hora. Algo que é insalubre te mata aos pouquinhos. Então, o ambiente perigoso é aquele que te mata na hora. O ambiente que é insalubre, ele vai te matando aos pouquinhos. Dá uma olhadinha aqui. Vamos imaginar o seguinte, uma pessoa que vai trabalhar na rede elétrica. Já experimentaram colocar a mãozinha naqueles fios de alta tensão? Lá de cima. Encosta a mãozinha ali, você morre na hora. E verdade, tem um conhecido do meu pai que ele faleceu, ele trabalhava nessas empresas de distribuição. Por um acidente, ele acabou encostando nesse fio. Sem mentira nenhuma. O cara era mais alto que o professor. Eu tenho 1,90. O cara tinha quase 2 metros de altura, muito forte. O caixão dele não tinha 1 metro. Não tinha 1 metro. Encolheu, evaporou toda a água do corpo. Fica muito pequenininho. Joga no YouTube para você ver a morte dessas pessoas por choque. O negócio é feio, é pesado. Se o senhor tiver estômago, você percebe o quanto que a pessoa diminui. Fica torrado, preto, ele parece um carvão e pequenininho. Tá bom? Então, periculosidade te mata na hora. A insalubridade te mata aos pouquinhos. Ela vai te matando ali paulatinamente aos pouquinhos. Por isso essas pessoas recebem os adicionais. E ao ao adolescente é vedado o trabalho em ambiente perigoso ou ambiente insalubre. A questão da penosidade não é um negócio que aí dá pena, tadinho, ai tadinho, não é o tadinho aqui não. Penosidade é relacionada àquela situação onde a pessoa faz um esforço físico além das próprias forças permitidas em lei. Por exemplo, as mulheres, de forma contínua, 20 quilos, de forma esporádica, 25 quilos. Então repare, se eu trabalhar no escritório ou em qualquer outro lugar e o chefe pedir para a mulher colocar o garrafão d'água no bebedouro, ela pode colocar, o garrafão pesa 20 quilos, ele pode exigir dela 20 de forma contínua e 25 de forma esporádica, tá bom? Então, meninos, não sejam cavaleiros, deixa ela se ferrar colocando lá. Por óbvio que não, o senhor vai e faz para ela, com certeza. Brincadeira aqui. Vamos avançar. Então, o adolescente não pode trabalhar em um ambiente perigoso, insalubre ou penoso. Próxima situação. Realização em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento psíquico, físico, psíquico, moral e social. Então vamos lá, vamos imaginar a situação. Vamos colocar o adolescente para trabalhar lá no cabaré, na casa da luz vermelha, da luz rosa, um pouco importa. Colocar lá o adolescente para trabalhar. Senhores, esse ambiente é um local que está colaborando para o seu desenvolvimento psíquico, moral e social? Professor, não, nada contra, senhores, nada contra os estabelecimentos, mas você acaba ali desvirtuando efetivamente nosso menor. Professor, vamos colocar o adolescente para trabalhar ali com a gente, por exemplo, num bingo. Vamos abrir lá uma casa de jogo, vamos colocar o adolescente. Da mesma forma, ele é um ambiente que é prejudicial. Professor, vamos colocar o nosso adolescente para trabalhar no cinema, na sessão da tarde. Pode? Na sessão ali de tardezinha? Pode ou não? Cinema não é um local muito adequado, porque você tem filmes que não são recomendados para tal idade. Então ali o cinema, por conta dessa previsão da faixa etária, ele acaba também sendo um ambiente que não colabora para o desenvolvimento desta criança e desse adolescente. E a última coisa, o adolescente empregado é vedado o trabalho realizado em horários e locais que não permita a frequência à escola. Senhores, o adolescente tem que estudar, o adolescente tem que ir para a escola aprender, não é para trabalhar, se tiver condições. Agora, nessa situação, se tiver o impedimento, se tiver a situação onde frequentar a escola e trabalhar, ele deve optar por frequentar a escola, pois é vedado a realização de trabalhos que não permita efetivamente frequentar as escolas. Beleza até aqui, senhores? Com isso, fechamos nossa primeira aula de ECA. Voltamos na aula seguinte falando das políticas públicas de prevenção relacionada ao nosso adolescente. Um abraço a todos e até o próximo encontro.